Senta aqui, sério, deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém te fala sobre mulheres. Você acha que quando você simplesmente desaparece, que ela não nota, que ela segue a vida como se nada tivesse acontecido? Errado, totalmente errado. O que você não entende é que no momento que você some, sem avisar, sem dar sinais, algo começa a se passar na cabeça dela, algo que pode virar tudo de cabeça para baixo, se você souber o que fazer. Eu não estou falando de jogo sujo ou manipulação barata. Estou falando de entender a psicologia feminina no dia a dia, de perceber como a ausência de um homem que ela considera especial começa a mexer com ela de formas que ela nem sempre admite, nem para si mesma. E o mais polêmico, a maior parte dos homens não tem ideia de como isso funciona, então eles acabam agindo errado e estragando tudo. Pensa comigo, você some por alguns dias e de repente ela começa a reparar mais nos detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como você sorri, como fala com os outros, até o jeito que toca o celular. Cada pequeno gesto seu ganha uma importância que ela nunca imaginou. Isso é algo que assusta muitos homens, porque o poder da ausência é real, mas eles não sabem usar a seu favor. E deixa eu te falar a parte mais controversa. Muitas vezes, ela sente a sua falta antes mesmo de perceber que sente. Ela começa a criar cenários na mente dela, se perguntando o que você está fazendo, com quem você está falando, se ela fez algo errado, se você ainda pensa nela. E isso, meu amigo, é psicológico, é puro jogo mental, e ela nem percebe que está sendo influenciada por sua ausência. Ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar passo a passo o que realmente se passa na mente dela quando você desaparece, dia após dia, e como você pode usar esse conhecimento para se destacar sem parecer desesperado, sem ser dramático. Mas aviso, algumas verdades aqui são extremamente polêmicas. Elas vão te fazer repensar tudo o que você acreditava sobre atração e comportamento feminino. Então fica comigo, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você entende a mente dela. E garanto, depois disso, você nunca mais vai desaparecer da mesma forma. Primeira confusão inicial. Ela não entende por que você sumiu. Senta aqui, sério, porque essa é a parte que quase nenhum homem entende. Quando você desaparece, mesmo que só por alguns dias, a mente dela entra em um modo que você nunca imaginaria. E aqui está o ponto controverso. O simples fato de você não estar disponível imediatamente pode virar você em algo mais valioso do que ela jamais reconheceu enquanto você estava presente. Nos primeiros dias sem notícias suas, ela não está apenas curiosa, ela está confusa, e essa confusão é o primeiro passo para o efeito psicológico mais poderoso que a ausência pode criar. Ela começa a se perguntar: ele me ignora de propósito? Será que ele perdeu o interesse? Será que está com outra pessoa? Eu fiz algo errado? E adivinha, a mente dela tende a criar cenários extremos, muitas vezes mais dramáticos do que a realidade. Esse turbilhão mental gera uma mistura de ansiedade, curiosidade e atração. O que é polêmico aqui é que muitos homens acreditam que sumir é perigoso, que isso a afasta. A verdade é o oposto. A ausência, quando feita corretamente, aumenta o valor que ela percebe em você instantaneamente. Pense assim: se algo é fácil de ter, geralmente não é desejado. Mas se você some e cria um espaço vazio, ela começa a preencher esse vazio com pensamentos sobre você, quase sem perceber. Nos primeiros dias, você vai notar sinais sutis. Talvez ela mande mensagens indiretas. Olhe suas redes sociais ou até comente coisas que parecem aleatórias, mas que na verdade são tentativas de testar se você ainda está por perto. Essa é a confusão inicial. Ela quer respostas, mas ao mesmo tempo não quer admitir que sente falta de você. E aqui está o detalhe que muitos homens ignoram. Essa confusão é uma oportunidade de ouro, porque ela está totalmente investida mentalmente em você sem perceber. Outro ponto importante é que nesse momento ela ainda está em modo de observação emocional. Ela analisa cada lembrança que tem de você, cada momento compartilhado
e começa a questionar sua própria percepção sobre o relacionamento ou a conexão que vocês têm. Esse é o instante onde o desaparecimento estratégico funciona melhor. Não é sobre ignorar de forma cruel, mas sobre permitir que ela perceba sua ausência e sinta o impacto real dela. E não pense que ela reage de forma racional. Mulheres não agem apenas pelo que veem ou ouvem, elas agem pelo que sentem. A confusão inicial é emocional, não lógica. Isso significa que cada pequena ausência sua é sentida muito mais do que qualquer conversa poderia provocar. Ela começa a ligar pontos que antes passavam despercebidos. Seu jeito de sorrir, a forma como falava com ela, até pequenos hábitos que antes pareciam normais. Então, se você está tentando entender a psicologia feminina no dia a dia, esse primeiro estágio é crucial. Ele define tudo. Se você fizer certo, você aumenta a atração e o interesse dela. Se fizer errado, você pode gerar frustração e afastamento. O segredo é simples, mas polêmico. Não é sobre manipular ou jogar sujo. É sobre compreender a mente dela e dar o espaço certo para ela sentir a sua falta de forma intensa e natural. Em resumo, a confusão inicial é o ponto de partida para você criar valor emocional na mente dela. Ela começa a questionar, a sentir e, acima de tudo, a perceber que sua presença não é garantida. E isso, meu amigo, é o começo do efeito mais poderoso da ausência na psicologia feminina. 2. Observação silenciosa. Ela te observa de longe sem perceber. Senta aqui, porque essa parte é ainda mais intrigante do que a confusão inicial. Quando você desaparece, ela não simplesmente ignora você. Pelo contrário, ela começa a te observar silenciosamente, muitas vezes sem nem perceber que está fazendo isso. E aqui está a verdade polêmica. Essa observação não é acidental. É um mecanismo psicológico natural que faz com que ela se interesse ainda mais por você. Nos primeiros dias da sua ausência, tudo que você faz ganha um significado gigante na mente dela. Cada postagem, cada história, cada comentário que você faz nas redes sociais ou que aparece para ela através de amigos, passa a ser analisado com atenção extrema. Ela não está apenas curiosa, ela está tentando entender quem você é sem ela, como você vive sua vida e se você realmente sente falta dela. Isso pode parecer assustador, mas é um reflexo direto do poder que a ausência tem sobre a mente feminina. O lado controverso disso? Muitos homens acreditam que, se você some, ela vai se esquecer de você. A realidade é completamente oposta. Ela não só lembra de você, como começa a atribuir significados a cada detalhe da sua vida. Um simples sorriso seu em uma foto, a forma como interage com outros, até pequenos hábitos que antes pareciam irrelevantes, agora passam a ser analisados. Ela está reconstruindo mentalmente a imagem de você, mas agora como alguém que não está disponível, e isso aumenta o valor que você representa na mente dela. Durante essa fase de observação silenciosa, ela começa a comparar suas ações com o que ela sente falta. Cada memória boa é amplificada, cada gesto gentil que você teve é revivido e reinterpretado. Essa análise silenciosa também faz com que ela se pergunte: ele sumiu, mas por quê? Ele está com outra pessoa ou apenas testando como eu reajo? Essa dúvida é poderosa, porque a incerteza emocional é extremamente envolvente para o cérebro dela, aumentando a fixação em você sem que ela perceba. E aqui vai um detalhe que muitos homens ignoram. Ela não está apenas interessada na sua ausência, mas também na sua reação. A observação silenciosa não é passiva. Ela quer sinais de que você ainda se importa, mesmo que você não mostre diretamente. Cada ação sua, cada pequena movimentação na vida dela é monitorada mentalmente. Isso cria uma dinâmica psicológica intensa. Quanto mais equilibrada e estratégica for sua ausência, mais ela se sente conectada a você sem você precisar dizer nada. O efeito é poderoso porque funciona sem manipulação explícita. Você não precisa forçar nada, não precisa enviar mensagens para provocar ciúmes. Apenas a sua ausência, combinada com o fato de que ela continua observando você, cria uma atração que muitas vezes é mais forte do que qualquer conversa ou elogio poderia gerar.
ela se torna mentalmente fixada em você, analisando suas ações, lembrando de momentos e desejando sua presença de forma quase inconsciente. Então, essa fase de observação silenciosa é crítica. É o momento em que o poder da ausência realmente se manifesta. Você se torna uma presença constante na mente dela, mesmo sem estar fisicamente presente. Se usado corretamente, isso pode aumentar o interesse, o desejo e a valorização dela por você de maneira natural. Se feito errado, pode gerar frustração ou afastamento, mas o potencial de criar conexão emocional nesse período é enorme. Em resumo, a observação silenciosa é a prova de que a ausência não significa esquecimento. Pelo contrário, ela te percebe mais, te valoriza mais e, sem perceber, começa a desejar sua presença de uma forma intensa e emocional. 3. Comparação e autoavaliação. Ela te coloca no topo ou se sente insegura. Vamos falar de algo que muitos homens não percebem. Quando você desaparece, a mente dela automaticamente entra em modo de comparação e autoavaliação. Isso não é apenas psicológico, é instintivo. Ela começa a se perguntar onde você se encaixa na vida dela e na vida de outros homens. E aqui está a parte polêmica. Essa comparação muitas vezes aumenta a percepção de valor que ela tem de você, mas também pode despertar inseguranças que você nem imagina. Quando você não está por perto, ela passa a refletir sobre quem você é e sobre a importância que você tem na vida dela. Ela se pergunta se alguém poderia substituir você ou se você realmente é único. Essa reflexão faz com que você se torne, automaticamente, uma referência. Ela começa a colocar você no topo do que ela considera desejável, mas ao mesmo tempo, isso cria uma tensão emocional. Ela sente que precisa competir, ou pelo menos que está perdendo algo importante. E isso é poderoso, porque a ausência gera esse efeito de valorização. Quando você está presente o tempo todo, ela tende a normalizar sua presença, e você se torna apenas mais um na rotina dela. Mas quando você some, mesmo por pouco tempo, ela percebe o espaço que você ocupa e começa a refletir sobre o que sente sem você. Essa dualidade é extremamente interessante. Por um lado, você se torna mais desejável, mais especial. Por outro, ela sente insegurança, uma mistura de dúvida e interesse intenso que você consegue usar a seu favor. O ponto polêmico aqui é que ela não percebe que está passando por isso. Ela sente as emoções, mas não necessariamente entende por que está se sentindo assim. Ela não entende que a ausência é o que está moldando essas reações. Tudo acontece de forma inconsciente, e é isso que torna o efeito tão potente. Você desaparece e, sem dizer nada, começa a ganhar valor aos olhos dela, enquanto ela lida com uma mistura de atração e frustração. Essa comparação e autoavaliação fazem com que a mente dela trabalhe em alta velocidade. Ela começa a refletir sobre a própria vida, sobre as escolhas que fez e sobre o que realmente quer. E enquanto isso, você está fora da equação, mas se tornando mais importante do que nunca. Esse contraste entre a ausência e o impacto emocional que você gera cria uma dinâmica de valorização e desejo que poucos homens conseguem dominar. E aqui está o detalhe final. Quanto mais equilibrada e estratégica for sua ausência, mais forte será o efeito. Não é sobre desaparecer completamente ou ignorar de forma fria. É sobre deixar espaço suficiente para que ela perceba o que significa ter você na vida dela. Esse espaço desperta reflexão, aumenta a percepção de valor e cria aquela tensão irresistível que muitos homens tentam provocar com palavras, mas que só a ausência consegue gerar de forma natural. Em resumo, a fase de comparação e autoavaliação é onde você se torna indispensável na mente dela. Ela começa a colocar você no topo, a valorizar sua presença e, ao mesmo tempo, sente aquela pontada de insegurança que torna tudo mais intenso. É exatamente nesse ponto que o poder da ausência se transforma em atração real e duradoura, e você nem precisa forçar nada. 4. Crescente interesse e fixação. A ausência aumenta o desejo. Senta aqui, porque essa parte é crítica, e se você não prestar atenção, muitos homens acabam errando feio. Quando você desaparece, mesmo que por pouco tempo,
algo muito poderoso começa a acontecer na mente dela. O interesse dela cresce e ela começa a se fixar em você. E aqui vai a primeira crítica polêmica. Muitos homens não percebem isso e continuam agindo como se tudo estivesse normal, respondendo mensagens imediatamente, tentando explicar tudo ou se mostrando disponíveis demais. Acorda. A presença constante nem sempre aumenta a atração. Muitas vezes faz o efeito contrário. Quando você desaparece estrategicamente, a mente dela começa a trabalhar de uma forma quase obsessiva. Ela pensa em você mais do que admitiria, revivendo momentos que tiveram juntos e imaginando como seria se você estivesse por perto. Isso não acontece de forma consciente. Ela nem percebe que está fixada em você. A ausência cria um espaço mental que é preenchido por pensamentos sobre você, e é exatamente esse espaço que faz seu valor subir aos olhos dela. Aqui está a parte polêmica. Quanto mais você some, mais ela sente que precisa de você, mesmo que ela não queira admitir. Esse não é um jogo de manipulação, é pura psicologia emocional. Se você ainda não entendeu, muitos homens desperdiçam essa oportunidade sem perceber, respondendo rápido demais, aparecendo a todo momento e, sem querer, diminuindo seu próprio valor. O conselho aqui é simples, mas direto. Menos é mais. Não seja previsível, não esteja sempre disponível e deixe que ela sinta sua falta de forma natural. Ao mesmo tempo, é hora de refletir sobre o que você está oferecendo. A fixação dela aumenta, porque ela percebe que algo em você é diferente do que está acostumada. Ela percebe sua confiança, sua independência, seu valor. Mas muitos homens ignoram isso e acabam perdendo a chance de realmente se tornar memoráveis. Então, a dica aqui é clara. Desaparecer não é apenas se afastar, é reforçar sua própria vida, mostrar que você tem propósito e não depende de aprovação. Isso desperta interesse genuíno e faz com que ela se conecte com você emocionalmente, mesmo sem contato constante. O interessante é que esse efeito de crescente interesse funciona como um ciclo. Quanto mais você mantém o equilíbrio certo entre presença e ausência, mais ela se fixa mentalmente em você. Ela começa a se perguntar se você realmente se importa, se ela significa algo para você. E isso aumenta a tensão emocional de uma maneira que nenhum esforço direto conseguiria criar. Mas atenção, se você exagerar e sumir demais sem contexto, o efeito se perde. Ela pode interpretar como desinteresse real e seguir em frente. Então, acorda, homem. Essa fase é sua chance de transformar ausência em desejo, fixação e valorização. Pare de agir como se disponibilidade excessiva fosse atração. Entenda o poder do equilíbrio. A mente dela funciona assim por instinto, e se você souber usar isso a seu favor, sem manipulação, apenas com presença estratégica e valor real, o efeito pode ser intenso e duradouro. Em resumo, o crescente interesse e fixação é a prova de que menos atenção, mais valor percebido. Ela passa a pensar em você, a sentir sua falta e a desejar sua presença de forma emocional. E tudo isso acontece naturalmente, se você fizer o papel certo. Desaparecer de forma estratégica e viver sua vida com propósito. 5. Decisão final. Como ela reage ao perceber seu valor? Senta aqui, porque agora chegamos ao ponto decisivo, e é aqui que muitos homens falham sem nem perceber. Depois de toda a confusão, observação e fixação que você gerou com sua ausência, ela chega a um momento crítico. A decisão sobre como reagir ao perceber o seu valor. E aqui está a verdade polêmica. Ela não reage apenas pelo que você diz ou faz, mas pelo impacto emocional que você criou ao simplesmente estar ausente de forma estratégica. Neste estágio, a mente dela passa por uma avaliação profunda. Ela começa a medir sentimentos, comparações, desejos e expectativas. Ela percebe que você não é apenas mais um homem disponível na vida dela, que seu valor não é algo que ela pode garantir com facilidade. Essa percepção cria uma mistura poderosa de atração, respeito e até uma leve ansiedade. O ponto controverso? Muitos homens ainda não entendem que não é a conversa, o contato ou os presentes que definem o interesse dela.
É o espaço que você criou na mente dela e o efeito da sua ausência. Ao mesmo tempo, ela começa a questionar seu próprio comportamento. Ela sente que algo mudou, que sua presença se tornou algo que ela não pode controlar completamente. E é nesse momento que ela decide se aproximar ou se afastar. Esse processo é natural, e mesmo que ela não demonstre, ela está avaliando continuamente a importância que você tem. A decisão final dela é baseada em um equilíbrio delicado entre percepção de valor e conexão emocional que você construiu ao longo da ausência estratégica. Aqui entra a crítica que muitos homens precisam ouvir. Homens perdem esse momento porque não entendem a dinâmica emocional feminina. Eles confundem interesse com necessidade, tentam acelerar o processo ou se tornam disponíveis demais. E aí, todo o efeito é perdido. É como desperdiçar ouro sem nem perceber. O conselho aqui é claro: mantenha a calma, continue vivendo sua vida e permita que ela perceba seu valor naturalmente. Não force nada, não implore por atenção e não tente controlar o resultado. A decisão final dela também pode revelar muito sobre a qualidade da conexão que vocês têm. Se ela se aproxima, é porque reconheceu seu valor, percebeu que você tem algo único e, mesmo sem entender totalmente, sente a necessidade de estar presente na sua vida. Se ela se afasta, muitas vezes significa que ela não estava preparada para lidar com alguém que não está completamente disponível ou que subestimou a importância de você na vida dela. Ambas as reações ensinam algo importante. A ausência não garante um resultado específico, mas garante que a mente dela trabalhe emocionalmente em você. O ponto-chave é que a decisão final dela é influenciada, em grande parte, pela tensão emocional criada por sua ausência. É nesse momento que você percebe o verdadeiro poder do efeito psicológico que discutimos ao longo deste vídeo. A ausência estratégica transforma percepção em desejo, valor em necessidade emocional e curiosidade em conexão. É um processo natural, poderoso e muitas vezes subestimado. Em resumo, a decisão final é o reflexo de todo o caminho que você percorreu: confusão, observação, comparação e fixação. Ela reage com base no impacto emocional que você gerou e no valor que ela percebeu. E aqui está o aprendizado polêmico. Não é sobre força, controle ou manipulação. É sobre compreender a mente dela, usar sua ausência de forma estratégica e permitir que o efeito natural do desejo e da percepção de valor aconteça. Agora, deixe eu ser extremamente honesto com você. A verdade mais controversa que você vai ouvir hoje é esta: a maior parte dos homens arruína qualquer atração que poderia existir simplesmente por não entender o poder do silêncio e da ausência. Isso mesmo. Muitos homens pensam que precisam estar sempre disponíveis, sempre respondendo, sempre mostrando que se importam. Mas a realidade é o oposto. A atração real, a conexão emocional profunda, nasce justamente quando você cria espaço na mente dela, quando você permite que ela sinta sua falta de forma natural, sem pressa, sem pressão. E é aqui que quero que você reflita. Você já se deu conta de quantas vezes perdeu oportunidades por tentar controlar a situação demais? Por enviar mensagens demais, demonstrar ansiedade ou tentar agradar sem perceber que o valor que ela percebe em você cresce na medida em que você some estrategicamente? É polêmico, eu sei, mas é a verdade nua e crua da psicologia feminina aplicada no dia a dia. Muitos homens nunca entendem isso e, por isso, permanecem frustrados, sem perceber que o problema não está nela, mas na forma como eles se posicionam. Mas eu não estou aqui só para criticar, estou aqui para te dar uma chance real de acordar e mudar o jogo. O que você precisa entender é que a ausência estratégica não é sobre manipulação, não é sobre jogar com sentimentos. É sobre você se tornar alguém memorável, alguém que tem vida própria, propósito e valor, e deixar que isso fale por si só. Quando você faz isso, o interesse dela cresce naturalmente. A fixação aumenta e, muitas vezes, ela mesma se aproxima, reconhecendo seu valor sem você precisar forçar nada. E é exatamente por isso que quero te ouvir. Quero que você comente nos comentários suas experiências.
como você percebeu a mente dela reagindo à sua ausência, e eu vou pessoalmente interagir com você, porque entender essa dinâmica não é algo que se aprende sozinho. É um processo, e cada experiência conta. Eu quero criar essa conexão com você, discutir suas dúvidas e te mostrar que o poder da ausência estratégica funciona quando aplicado com inteligência e confiança. Então, lembra disso. Não é sobre quem corre atrás, quem implora ou quem está disponível demais. É sobre quem sabe desaparecer estrategicamente, mantendo seu valor e permitindo que ela perceba isso por conta própria. Essa é a verdade que muitos homens não querem ouvir, mas que faz toda a diferença. E agora é a sua vez de colocar isso em prática, de observar, refletir e compartilhar suas experiências. Comenta aí, porque eu quero ver você aplicando isso e te ajudando a entender a psicologia feminina de verdade.